Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa sexta-feira abençoadíssima. Que bom que você está aqui com a gente. Já mandou a sua pergunta? Nosso WhatsApp é o 999972005. Esse canal também está sendo transmitido ao vivo aqui para o nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Hoje é dia 5 de maio, entramos nesse mês maravilhoso com a graça de Deus, tá? Estou aguardando a sua pergunta. Já tem algumas aqui que foram feitas semana passada e a gente vai fazer agora. Tá bom? Olá, Pastor Luiz, tudo bem com o senhor? Oi, Raquel. Aqui, Pastor Luiz, viu? Então, bem-vindos à audiência. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia a todos. Então, mais um momento de compartilhamento da vida de Deus. Quando nós falamos da vida de Deus, nós estamos falando da sua palavra. A palavra é a expressão da vida de Deus. Quando você lê a palavra, você escuta a palavra, você rumina a palavra, memoriza a palavra, você está assim se alimentando de Deus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E ele mesmo diz em João, Evangelho de João, capítulo 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está dizendo aqui que tudo aquilo que compõe a natureza e a essência da divindade de Cristo, porque Jesus é Deus, sem Ele, tudo que foi feito não se faria, ok? É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, quando você se alimenta do Senhor, você está alimentando o próprio Deus. A vida, a saúde, a bênção e o favor dele. Então não saia daí, porque nós vamos compartilhar de Jesus com você. Jesus é a provisão para suprir todas as necessidades de cada pessoa em todo o planeta. Esse é o poder de Deus. Amém? E o poder de Deus se manifesta também de maneira especial pela palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, que nós vamos compartilhar agora. Não vale a pena você sair daí, viu? Fica aí. Fique mesmo, é isso mesmo. Pastor, o nosso ouvinte André, ele quer saber a respeito de um acontecimento muito triste. Ele diz aqui, o que fazer diante de propostas absurdas, como a do pastor do Quênia, que levou dezenas de pessoas à morte com um jejum intitulado Para Ir ao Céu? Então, a primeira coisa a ser feita é você não deixe pessoas pensar por você. A primeira coisa que se faz para chegar a essa atitude de você pensar por você mesmo é se aquilo que qualquer pessoa, né, como diz aí um pastor queniano, né, um pastor africano do país do Quênia, levou, e isso já aconteceu na história outras vezes. Se não estou errando aqui a data, em 1979, Jim Jones, na América Central, ele levou a um suicídio coletivo de mais de 1.300 pessoas. Qual que é o problema dessas pessoas? Pessoas que passam a pensar por outro e se recusam a pensar por elas mesmas. Pergunte se o que ele está falando, o que ele está propondo, está escrito. Se isso confere com as regras das Escrituras. Eu falo regra aqui, se está escrito, se está registrado. Porque esse é um grande problema. Pessoas que submetem a sua vida de maneira tão absoluta, tão controlada, que quando a pessoa começa a falar as coisas, ele não está falando, não está orientando mais, ele está manipulando. Cuidado com as manipulações. As evidências de manipulações, elas aparecem muito rapidamente. Você pode perceber. Portanto, olha só, Jesus falou assim, olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos guiará a toda a verdade. Em Hebreus capítulo 10 está dizendo assim, olha, não há necessidade mais que alguém vos ensine, porque o próprio Espírito vos ensinará. Porque pregadores, pastores, mestres da palavra, para que se confirme aquilo que o próprio Espírito está falando dentro de você.
Se um pastor falar alguma coisa, você perceber que não confere com aquilo que o Espírito Santo está falando com você, você vai sentir um constrangimento, uma rejeição, uma ausência de paz. Tendo essa ausência de paz, torne-se prudente, porque a prudência é uma virtude inseparável de homens e mulheres sábias, que não se deixam governar por orientações absurdas que não constam da palavra de Deus. O jejum é legítimo, mas ele tem que ter hora de começar e hora de encerrar, porque o jejum é um caminho de morte, sim. Por quê? Se você não encerrar, vai acontecer o que aconteceu com essas pessoas. Vão dar cabo à própria vida. O jejum não foi feito para ser de maneira permanente. Não é entrega, em nenhum lugar das Escrituras existe nada nem próximo disso. Então, para você evitar absurdos como esse, ande em linha, ouça em linha, perceba em linha com a palavra de Deus, ok? Se não está escrito, despreze. Mas o próprio Espírito, que é o Consolador, vos guiará em toda a verdade. Então aprenda, treine a ouvir o Espírito. Porque nesse momento, são em torno de entre 10 e próximo de 10 horas que o programa está indo ao ar. Se você for lá fora do edifício, na calçada, na rua, vai estar um sol, vai estar muito claro. E se eu perguntar para você por que está muito claro, você vai dizer, é o sol. Você tem que treinar tanto a ouvir o Espírito para que quando o Espírito falar com você, vai ser tão claro como o sol ao meio-dia. E assim, e você vai se guardar de ouvir e seguir direções tão absurdas como essa. Isso é um grande desserviço ao Evangelho, à palavra, ao reino de Deus. Muito ruim, muito triste. Falando em jejum, pastor, os jejuns mais longos foram ali de 40 dias, mas foram muito sobrenaturais, né? Moisés foram e jejuns Jesus. Determinados, né? Foram jejuns determinados por Deus. Não foram jejuns que a pessoa fez apenas para uma penitência. Mas tem muitas pessoas que conseguem ficar, né? Os recordes, você pode ver no Guinness Book, você vai ver os recordes de pessoas que ficaram sem comer, sem beber, e são marcas impressionantes de muitos e muitos dias, né? Mas pessoas normais que não estão treinadas, elas não têm preparo nem habilitação para esse tipo de jejum. O jejum que está na Bíblia mas é jejuns provisórios, rápidos. Não jejuns que você abstém absolutamente de comida por um tempo indeterminado, sem a consciência racional de orientações. Isso é muito perigoso e que Deus conforte as famílias, né, que tiveram essas perdas tão profundas, tão dolorosas e absurdamente desnecessárias, né? É uma coisa estúpida, infelizmente. É o povo perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Siga o Espírito, que ele não te deixará tropeçar em pedras tão absurdas e estúpidas como essas. Pastor, o Daniel Uchoa quer saber sobre a Batseba. Ele fala aqui, Batseba poderia ter dito não para o rei Davi? Primeiramente, ela não precisava ter exposto o seu corpo como ela expôs. Porque você acha que ela era uma criancinha inocente, que não sabia que ela tinha uma perspectiva, uma visão e um ângulo que dava para Davi vê-la? Ela consumou-se o que ela provavelmente sabia muito bem, mas poderia ter dito não de muitas maneiras. Olha, a mulher seduz, o homem conquista. Essas são habilidades inerentes a cada um. E infelizmente, quando uma mulher, eu não estou aqui jogando a culpa sobre Batseba, eu acho que tem culpa compartilhada, claro. Os dois eram adultos e mutuamente responsáveis pelas decisões que tomaram. Mas sabe de uma coisa, e
A gente sempre ora, me guarda da mulher adúltera e do homem violento. Mas tem um homem adúltero também. E Davi teve uma atitude adúltera que trouxe... Olha, se você ler a história de Davi, você vai ver em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, quando Davi ele comete o pecado com Batseba, que não disse não para Davi, mas que poderia ter dito não. Quando um não quer, dois não brigam. Já viu esse ditado? E ele não está na Bíblia, mas é muito bom. É um clichê verdadeiro. Mas Davi, ele usou do poder, da influência e de tudo que ele tinha para possuir sexualmente Batseba. Isso foi muito ruim, muito ruim. Trouxe consequências gravíssimas ao reino, à família. E todo pecado tem a sua consequência. É inevitável. Mas ela poderia ter dito não. Sim, senhor. Mas não quis, né? Ela não foi obrigada. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que ela foi violentada, que foi estuprada. Não teve nada disso. Não foi fruto de um estupro. Foi fruto de um acordo entre os dois. Naquele momento ali que é o momento mais, digamos, negro da vida é o momento mais escuro da vida de Davi. Ele se afastou das coisas de Deus e ficou em torno de 8 meses sem ministrar no tabernáculo. Até que Deus manda o profeta Natan que coloca o dedo no nariz dele. 8 meses depois do acontecido com Batseba? Foi do acontecido, por consciência de pecado. Ah, né? Sim. Deve ter sido nesse momento que ele compôs, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos. O Salmo 51 faz referência a esse momento da vida de Davi, né? Uhum. Momento de restauração, mas isso lhe custou muito sofrimento. Eu me lembro de ter ouvido uma palavra a respeito disso. Dizem que era o período em que os reis saíam para as guerras, né? E ele deixou de sair, ele ficou ali ocioso. Era primavera, não era tempo de neve, e era de tempo firme, era o tempo das conquistas, da expansão de territórios, de territórios que se plantavam, que se colhiam. Então, os seus generais, os seus capitães estavam na guerra. E ele deveria estar na guerra, estava fora da posição. Isso foi muito ruim, né? E levou a ele a esse pecado. Maravilha. Pastor Fernando Paiva, ele é membro da Igreja Videira, ele conta aqui que faz o cursão e ele a esposa dele não é cristã, ela é espírita. E ele estava estudando sobre o fato de que Jesus é Deus. A pergunta dele é a seguinte, onde na Bíblia afirma que Jesus é Deus? Ele não é filho de Deus apenas, né? Ele tem todos os poderes do Pai, onipresença, onipotência e onisciência. Por quê? Porque a esposa dele questionou, falou, não, Jesus ele é só o filho de Deus, ele não é Deus, ele não é como Deus, e ele é Deus sim. E aí, pastor, é ou não é? Então, essa pergunta ela é muito importante. Jesus é Deus. Na sua humanidade ele se despiu, ele abriu mão, porque ele entrou na humanidade, aí ele não tinha, enquanto homem, ele não tinha onisciência, não tinha onipresença e não tinha onipotência. Os atributos incomunicáveis de Deus, ele abriu mão deles, mas a Bíblia diz que ele é Deus. Bom, então eu vou mostrar alguns textos para quem tem dúvidas disso. E a dúvida disso, quem tem dúvida disso não é salvo ainda. Porque a salvação se dá conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, assim. Quem crê no coração que Jesus é Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, esse é salvo. Quem não crê está condenado. Olha a gravidade disso. Enquanto uma pessoa obstinadamente tem dúvidas sobre a divindade de Jesus, ele não é salvo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim, falando de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Bem assim, todas as coisas foram feitas
por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é Deus. Mas, se você, por alguma razão, ainda não está convencido, leia comigo, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, onde diz, né, que, olha, capítulo 2, gostaria, pois, que soubesseis, com grande luta venham sofrendo, para que o coração de vocês seja confortados, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. Qual que é o mistério de Deus, Cristo? O mistério de Deus, Cristo. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. Quer dizer, Jesus, ele é Deus. Versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele vocês estão aperfeiçoados. Mas não para por aí. Tem mais versículos aqui que falam dessa divindade poderosa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, veja o que a Bíblia diz. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, enquanto homem na carne, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus não é um anjo glorificado. Ele é o próprio Deus. Ele é a expressão, nele reside a plenitude da divindade. Nele estão reservados todos os atributos da divindade. Deus o fez chefe das moradas altíssimas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Do mundo, o mundo e os que neles habitam. Tudo pertence a Deus, a terra e toda a sua plenitude. Jesus é Deus. E através dele é que foram feitas todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. E para fechar esse bloco, eu quero te lembrar também, tá? O nosso WhatsApp 999972005. Faça como os nossos ouvintes aqui, mande a sua pergunta. Nos acompanhe aí no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. E siga o pastor Luiz Rigonato e eu no Instagram. Luiz com Z, Rigonato e Raquel de Lima Oficial. Pastor, para fechar esse bloco aqui, tem a pergunta da Patrícia. Qual o maior pecado para Deus? Qual o maior pecado para Deus? Assim, de fato, olha, isso é oportuno para a gente responder algo. Existem pecadinhos e pecadões. Cada pecado tem a sua dimensão, a sua gravidade. Porque tem pessoas que dizem, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Não, é claro que existe classificação diante de Deus. Se a justiça humana que sabe definir e distinguir 2 crimes. O cara que rouba a galinha no quintal do outro. Mas o cara que mata o vizinho. Não existe diferença entre esses 2 erros? Um roubou uma galinha. O outro matou o vizinho. Qual que você acha que é mais grave? É óbvio. Estou dizendo isso só para mostrar para você que no mundo espiritual e da prática dos homens existem diferenças imensas de gravidade de um pecado e de outro. Os pecados mais abominados por Deus é traição e idolatria. O pecado contra o templo, né, do Espírito Santo? Sim, o pecado contra o Espírito Santo ele tem uma classificação. Em 1 Coríntios capítulo 6, é o pecado sexual. O pecado qualquer... Você comete pecados contra Deus, mas o pecado da prostituição é contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Você faz o Espírito Santo e Cristo que habita em você, membro do meretrício. Isso é muito grave. Mas é claro que você pode classificar como o pecado mais grave aquele que não tem perdão
nem nessa vida, nem no mundo vindouro, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio Jesus classificou isso como o mais grave. O senhor até falou sobre ele, né? Semana passada. Semana passada nós falamos a respeito disso, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas em Mateus capítulo 12, versículo 31, que é contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado gravíssimo, não tem perdão, nem nessa vida, nem no porvir, no mundo vindouro. Então, está classificado isso como o mais grave, entre os muitos graves que existem, ok? Não estou dizendo que é o único grave, mas se classifica como mais, porque não tem perdão para ele. E se você quer saber mais detalhadamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, você pode ver o programa da semana passada, dia 28/4, tá? Tá no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. A próxima pergunta é a pergunta da Camila aqui. Ela diz, olha, eu fui batizada na Igreja Católica, agora eu sou evangélica. Eu preciso me batizar de novo? Nós vamos descobrir depois do intervalo comercial. Não saia daí. Até daqui a pouco. De volta ao segundo bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoadíssima. Participe aí através do nosso WhatsApp 999972005. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, e siga o pastor Luiz Conze Rigonato nas suas redes sociais. E o meu, Raquel de Lima Oficial. Pastor, a pergunta da Camila aqui vou repetir pra gente. Olha, eu fui batizada na Igreja Católica, agora eu sou evangélica. Eu preciso me batizar de novo? Sim, é importante. O batismo é também uma expressão de aliança, de compromisso com a fé que se proclama, que se divulga, que se assume diante de Deus. No Antigo Testamento tinha a circuncisão das crianças, dos machos, né, dos meninos, que se dava ao 8º dia. E a circuncisão no Antigo Testamento era a justiça pela fé da antiga aliança. E o batismo também é a justiça pela fé em Cristo. Jesus batizou-se, ele é modelo, aos 30. Hoje, assim, a igreja, por tradição, a partir dos 12 anos, a maior parte das igrejas a batizam. Agora, por que vindo da Igreja Católica é importante na Igreja Evangélica de se batizar? Porque agora você está fazendo uma confissão de fé diferente, ok? E o batismo e a ceia são as duas ordenanças da nova aliança. E o batismo, quando você batiza, se você entra em Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 6, estou me lembrando desse texto, acho que ele é bem pertinente para complementar essa resposta. Onde Paulo diz assim, olha, vocês não sabem, né, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Foi proveniente daquilo que ele havia dito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós vamos continuar no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como que nós vamos viver para o pecado se para ele morremos? Aí vem a questão do batismo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, nós também fomos batizados na sua morte. Inclusão. O entendimento dessas coisas pela fé, né, naquilo que é ensinado na igreja evangélica, é uma confirmação necessária através do batismo. E aí diz, Romanos 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo também foi ressuscitado dentre os mortos, quando você emerge da água, né, você foi submergido, agora você vai emergir de lá. Aí você também morreu com Cristo e ressuscitou com ele. E agora você pode andar em novidade de vida. E o batismo é mudança de jurisdição, é um limite. O Mar Vermelho é um dos grandes símbolos do batismo no Velho Testamento. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, Faraó e o Egito ficaram para trás. Mudou-se a jurisdição.
Agora você entra para a jurisdição da igreja e deixa para trás o mundo. E o maligno não te toca, ok? A não ser que você o convide para te tocar. Mas de maneira diferente, você é resguardado em Deus e você anda em novidade de vida. O que é a novidade de vida? Agora você vai ser guiado por Deus, você vai ter toda a provisão necessária para a sua vida em Cristo, para beber, para vestir, para prosperar em todas as coisas, a libertação do pecado e da influência do mundo, e aí por diante. A libertação da lei, da antiga vida que te condenava pelo seu pecado cometido. Mas agora você está em Cristo. E a morte de Cristo, ela tem um efeito poderoso, sobrenatural, em te livrar de tudo aquilo que procede do mundo. No batismo da nova aliança, você anda em novidade de vida. Só dei uma amostra de uma compreensão daquilo que o batismo propõe. Amém? Então você deve se batizar, sim, por essas e outras razões sobrenaturais de muitas bênçãos que te esperam nessa nova vida com Cristo. O batismo ele é uma decisão consciente, né? E na Igreja Católica, geralmente, eles batizam bebês. Então, não foi você que decidiu por você, né, pastor? Tem essa... Sim. É claro que quem batiza, né, presbiteriano também batiza crianças em outras igrejas. É claro que os pais que estão batizando aquela criança, eles estão assumindo ali um compromisso de aliança em educar, em instruir aquela criança nos preceitos da palavra de Deus, entendeu? Porque não é totalmente absurda a proposta de se batizar criança. Há uma justificativa. E quem justifica tem elementos para sustentar essa prática. Mas por que nós batizamos pessoas conscientes? Porque por eles mesmos, eles estão fazendo uma aliança consciente diante do Senhor e do Espírito Santo, que é uma grande bênção. Esse batismo na infância é semelhante à consagração da criança, né? Que a gente por faz... aí, algo parecido, né? Mas, a apresentação da criança. Mas como no Novo Testamento nós não temos referenciais para isso, só coisa da antiga aliança, nós seguimos as referências do ensino apostólico, tá? De Cristo, né? Jesus foi apresentado quando bebê ali, né? Mas se batizou aos 30 anos. E se batizou aos 30 anos, né? Exatamente. Pastora Alda está perguntando aqui, eu gostaria de saber se a fé é a moeda de troca para sermos abençoados. A fé, eu diria também que é a mão que se apropria das promessas que Deus fez, das quais nenhuma delas cairá por terra. A fé, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer denominar a fé assim, tudo bem. Mas a fé é um elemento do Espírito Santo dentro de nós. É muito mais do que sentimento. É uma certeza inabalável de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Então ela é esse elemento divino dentro de você, sem o qual você não pode se aproximar de Deus. Eu diria que a moeda que te dá a entrada no céu é o sangue de Jesus, porque se formos falar de preço pago, o preço pago é o do sangue de Jesus. Mas como que o sangue de Jesus tem poder funcional na sua vida? Quando você acredita, quando você tem fé. Se você acreditar no sangue de Jesus, você tem acesso livre, certeza do perdão. Você tem convicção que você não tem maldição sobre a sua vida. Você tem certeza de uma proteção poderosa sobre você. Porque o sangue de Jesus, ele forma um esconderijo secreto em Deus. É uma rocha sobre você que o diabo não pode tocar. Sobre o sangue de Jesus está a unção que quebra todo jugo,
E esse sangue, ele é o preço que foi pago para ter você. E a fé? A fé é distribuída ao seu coração. O dia que você creu, você não creu sem que Deus não tivesse te escolhido, que você jamais creria se o próprio Deus não tivesse dado fé. Judas fala, no capítulo 1, versículo 3 ali, fala, olha, eu passei diligentemente a vos instruir, que vocês trabalhem, exercitem a fé, que um dia, por Deus, foi distribuída a cada um de vocês. Essa fé que você está falando aí. Como que é o nome da pessoa que perguntou? É Aldo. O Aldo, né? Isso. Então, Aldo. Então aí você está vendo Deus trabalhando para que a sua fé seja fortalecida. E realmente pela fé você acessa as coisas grandes que Deus tem para a sua vida e para todos que estão ao seu redor. Amém? E a gente pode afirmar que muitos não estão sendo abençoados porque não creem, né, pastor? Sim, por incredulidade, né? A incredulidade, ela é uma ferramenta do diabo na sua vida. Quando você crê, você tem acesso às promessas. Quando você crê, você chama a existência. Jesus falou em Marcos 11, 23. Falou, se você crer no seu coração e não duvidar nele, e tiver a convicção daquilo que se fala, né? Você vai dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E dessa maneira vai acontecer com ele. Deixa eu ler esse texto para que ele fique no formato não parafraseado, como eu falei, mas original. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Está vendo o poder da fé? E Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, basta um resíduo muito pequeno de fé. Vamos falar aqui em termos de proporção e dimensão. Qualquer medida de fé no seu coração tem o poder de transportar montes. Isso é maravilhoso. A fé, ela é algo que procede de Deus. A fé e o Senhor são a mesma coisa. É por isso que 2 Coríntios 1:20 diz, porque em todas as suas promessas, Deus tem nelas o sim. E também o amém, que é por nosso intermédio. Quando você fala amém às promessas de Deus, você está crendo. Você está acessando pela fé. Então, exercite a sua fé. A fé pode ser exercitada e deve ser exercitada. Aleluia, amém, amém, amém. O Mário quer saber, pastor, adianta orar para uma pessoa que já morreu para ser salva? Depois da morte tem jeito, pastor? Não, não adianta. Não temos nenhuma instrução na palavra de Deus. A única instrução que existe é no livro apócrifo de 2 Macabeus, escrito por Judas Macabeus, é do capítulo 12, versículo 42 ao 45, ele dizia que era um hábito saudável de orar pelos mortos. Mas não, isso não confere, isso é uma contradição e de palavra, né? Não existe na palavra de Deus nenhuma orientação. Hebreus 9, 27, está escrito, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Quem morre está agora sob os cuidados e na alçada de Deus. Nada que nós orarmos aqui por aqueles que morreram vai interferir, porque é uma da alçada de Deus. Preste atenção. Jesus disse em Lucas 16, conversando, que Abraão estava conversando. Abraão é a representação de Deus. Deus estava conversando com o rico no inferno. E o rico fez algumas intercessões para os que estavam aqui. E Deus disse assim, está posto um abismo entre os que estão no céu, os que estão no inferno e os que estão na terra. De maneira que os que estão no inferno não podem passar de lá para cá. Nem os que estão aqui passar daqui para lá. E não existe comunicação. O rico orou,
manda que o Lázaro vai lá. E ainda estava com aquela pose de rico. Deu ordem, falou, não, manda que ele vai lá, mas primeiro ele passa aqui e molha a minha língua com uma gota d'água, porque aqui é terrível. A seca aqui, ela é pior que a do Saara. E Deus não ouviu a oração dele. Então, não há instrução funcional de que devamos orar pelos mortos. E a invocação de mortos, ela é feitiçaria, é o que fala a palavra de Deus em Deuteronômio. É feitiçaria você tentar orar para acessar quem está morto, ou com bênçãos, ou com qualquer outra coisa. Isso é feitiçaria. Então não resolve. Ótimo, pastor. Não faça, é pecado. O Ronieri está perguntando aqui a respeito de Caim. Olha só. Caim fugiu para um povoado e lá se casou. Esse povo é descendente de quem mesmo? Descendente de Adão. De Adão? De Adão. Adão viveu mais de 900 anos. E ele foi tendo filhos, e esses filhos foram se casando. Naquela época havia uma permissão divina, porque... Que não se fala dos outros filhos, né? Fala muito de Caim, Abel e Sete. Mas eles tiveram. Claro que ele teve né? muitos filhos. E se você acompanhar uma família, eu fico vendo a família do meu pai e dos seus irmãos. Todos tiveram. Teve uma irmã do meu pai que teve 16 filhos, outro teve 12, outro 10. E hoje se tornaram uma família só, se tornou em mais de 100 pessoas. Agora imagine, isso em 50, 60 anos apenas. Agora imagine Adão que viveu 900 anos. Quando isso aconteceu, teve um prazo decorrido. Não tinha anticoncepcional naquela época, né? Não tinha. E ela só foi parindo. E a mulher tem a filhos. capacidade de ter até 20 filhos. Isso nessa época, né? Imagina naquela época eles tinham muitos filhos. O único meio anticoncepcional era não praticar o sexo. Né? Uhum. Era abstinência. Mas para que eles iam ter abstinência sexual? Não tinham. Então, assim, até que Caim foi para uma cidade e lá constituiu família, era povo do seu próprio meio e parentesco. Porque nos dias de Caim, a Bíblia não fala, não estou me lembrado quando ela fala da sua idade. Mas é pessoal, descendentes do próprio Adão. Mas se Adão tem 10 filhos, e esses filhos vão se multiplicando, então entre eles vão se casando. Ok? Então, espero que eu tenha explicado. Estamos quase no finalzinho, tem o momento da oração, mas pastor, vamos fazer mais uma pergunta rapidinha. Essa pergunta, a pessoa aqui é a Isabela, ela quer saber qual é o significado do ouro, da prata e do bronze na Bíblia. Os materiais, os metais têm um significado muito grande. O ouro aponta para a glória de Deus, né? Nada melhor do que expressar a glória de Deus. O ouro, ele é magnífico, né? É um material admirável pelos homens, porque ele não oxida, ele contém ele aceita as ligas, que são as misturas de outros metais que permite que ele seja trabalhado como é. Só o ouro sozinho, ele é rígido, quebradiço. Não é maleável. Mas ele é muito bonito, né? O ouro, então ele aponta para a glória de Deus. A prata, ela apresenta e mostra a redenção em Cristo Jesus. E é simbólico, mas tem um sentido profético, um sentido redentivo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Está apontando para a redenção. Ok? E o outro metal, o bronze. O bronze é o juízo de Deus, tá? No tabernáculo tinham 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio, a primeira coisa que o sacerdote se deparava era com o altar e a bacia de bronze, onde um animal era imolado e sacrificado ali.
Então o altar de bronze aponta para o juízo. É por isso que a serpente é de bronze. É o juízo de Cristo na cruz. Jesus falou para Nicodemos: assim como a serpente foi erguida no deserto, e quem olhava para ela, a serpente de bronze, é o juízo de Deus. Por quê? Eles murmuraram contra Deus e serpentes abrasadoras vieram punir a ingratidão deles contra Deus. Mas quem olhava para aquela serpente de bronze era curado. Hoje Jesus foi erguido na cruz. A cruz aponta para o altar de bronze, no átrio. E quando você olha para a cruz de Cristo e para Cristo, você está imputando a Cristo o juízo que era para você. E onde que está esse altar? É esse altar de bronze, que é a cruz no Novo Testamento. 2 Coríntios 5, 21, que diz: ele que não conheceu o pecado, se fez pecado, foi punido por esse pecado, no altar de bronze que é a cruz. Estou falando de maneira representativa. A cruz era de madeira, e maldito aquele que for pendurado no madeiro, mas era uma tipologia do Antigo Testamento que se cumpriu em Cristo, um modelo do altar de bronze. Ele que não conhecia o pecado, se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O juízo de Deus foi satisfeito em Cristo. E o bronze fala dessa satisfação realizada, confirmada, suprida, atendida em Cristo Jesus. O ouro, a glória de Deus, a prata, a redenção em Cristo Jesus, e o bronze, a justiça que foi imputada a Cristo. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo ao mundo, o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Por isso ele nos fez filhos da reconciliação. E hoje nós estamos aqui apresentando o bronze da justiça de Cristo, a prata da sua redenção, para que você se aproprie do ouro da glória de Deus. Amém? Aleluia. Guarda esse ouro no seu coração. Glória a Deus, maravilha. Tem muita pergunta ainda, mas o tempo expirou aqui. Chegou o momento da nossa oração. Não deixe de mandar a sua pergunta para a gente, tá? Semana que vem tem mais Tira Dúvidas. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Vamos orar, pastor? Vamos orar, Raquel. O Senhor tem muitas bênçãos para cada um de nós. Volte-se para o seu espírito, acredite na bondade de Deus. E à medida que eu orar e liberar essa palavra, você vai perceber o espírito profético confirmando graça, favor e misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, tudo que você é, tudo que você faz. Pai, nessa oração, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança àqueles que oram comigo. Senhor, as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E as suas misericórdias é a razão e a causa de não sermos consumidos. Nessa manhã preciosa, Pai, pela sua bondade, através do sangue de Jesus, nos aproximamos, tendo entendimento claro, ó Deus, tendo interpretação das coisas boas que procedem do Senhor. Nos aproximamos junto ao trono da graça, sabendo, Senhor, e focando somente o trono de graça, deixando para trás as coisas velhas do juízo, da condenação, da maldição, avançando para as coisas do favor, da bênção, da misericórdia, da bondade infinita do Senhor. Abençoe todos aqueles que oram comigo nessa manhã, que essa palavra de oração alcance e toque o coração de pessoas que às vezes em aflição, mergulhada em dificuldades, em ansiedades. Deus bendito, livra eles desse lamaçal de ansiedade. Traz paz, traz descanso, cura o ansioso, o depressivo. Em o nome de Jesus, se há pessoas agora pensando em dar cabo da sua vida, em morrer pelo suicídio, livra-os desse espírito de morte. Traz alegria. Senhor, o Senhor é a nossa alegria abundante. O Senhor diz que o Senhor falariam palavras para que o seu gozo e alegria estivessem em nós e a nossa alegria fosse completa. Que nessa manhã o Senhor traga esperança ao coração,
está desesperançoso, Senhor. Aleluia. Traz cura Glória a Deus. ao enfermo, traz provisão àquele que tem carência de provisão, restaura famílias destruídas, traz a paz, traz alegria. Deus abençoe a empresa que foi aberta, que está em dificuldade, faz prosperar. Oh Deus, o teu êxito esteja naqueles que te buscam. Sua palavra diz que o Senhor jamais desampara aqueles que te buscam. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, para o abatido. Traz o seu consolo. Leva essa pessoa para as águas do descanso. Deus, leva ela para os pastos verdejantes da sua provisão abundante. Mostra que bondade e misericórdia certamente nos seguem todos os dias da nossa vida. Aleluia. Fica essa Glória a palavra, Deus. Pai, essa Glória a confirmação Deus. do seu favor. Eu oro em nome Aleluia, de Jesus, no nome de Jesus. invocando as coisas boas do Pai que o Senhor planeja para cada um de nós a cada momento. Em o nome de Jesus, amém e amém.